Olá, bem-vindos. Estamos com o canal Tejanos mais uma vez, com o programa É Agora. É agora para falar com Ana Pedro, diretora do Lar dos Rapazes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, e informando que este programa tem a moderação minha, Nelson Ferrão, e a técnica de Francisco Mendes, como é habitual na divisão de tarefas entre nós dois, e também a informação de que este programa passa na página do Tejanos no Facebook e também no canal do YouTube e ainda da atual Rede X, antiga Twitter. Para a conversa, então, Ana Pedro, bem-vinda, obrigado por anuir a esta nossa conversa. Falar sobre o Lar dos Rapazes, antes, porém, falar um pouco do percurso profissional. Quando começaste a trabalhar depois da escola, foi logo neste emprego ou tiveste outras experiências? Em termos da minha área profissional, após a formação, efetivamente o meu primeiro local de estágio foi a Misericórdia de Santarém, que comecei como um estágio profissional, os primeiros 9 meses. Comecei na unidade, a Casa de Acolhimento tem 2 unidades, tem uma unidade dos mais pequeninos que se chama Primeiro Passo. Eu comecei numa forma inicial aqui a fazer o estágio na unidade do Primeiro Passo, tinha algum contacto com lares de rapazes, sobretudo na parte das famílias. Ao final do estágio foi-me proposto então fazer um contrato, que fiquei, e depois aqui ao longo do meu percurso, que já tenho uma série de anos aqui na Misericórdia de Santarém, que é a minha casa-mãe, em 2007 acabei por assumir a coordenação das 2 unidades residenciais, quer o Primeiro Passo, que acolhe crianças do 0 aos 10, quer também da resposta do Lar dos Rapazes, que acolhe rapazes atualmente com idades entre os 11 e os 20 anos de idade. E já agora, matando a curiosidade, antes de chegares aí, andaste por onde? Santarém? Escola? Santarém, Almeirim, eu sou natural de Almeirim e, portanto, até ao secundário eu fiz aqui a minha formação em Almeirim. Depois fui estudar para a Universidade Técnica de Lisboa, porque na altura, em termos de público, eu sou licenciada, a minha formação base é Política Social, que é equivalente ao Serviço Social, e na minha altura o único sítio que tinha o Serviço Social no público, que era a Política Social, era a Universidade Técnica de Lisboa, que foi onde eu ingressei e acabei por fazer a minha formação. Depois tive ainda aqui um período de estágio na Câmara Municipal de Santarém, na altura trabalhando com o que se chamava antigamente o rendimento mínimo, que agora é o rendimento social de inserção. E o meu estágio foi nessa área, confesso que não seria a minha área de eleição e confesso que não me identifiquei muito com essa área de trabalho. Pronto, e aqui ao longo da minha formação académica acabei por colaborar aqui também com o ensino recorrente e acabei por dar aulas em termos de alfabetização a adultos que não sabiam, não é? Que eram analfabetos, e foi um bocadinho também aqui nesta área que eu fiz ao longo do percurso académico, também fui fazendo aqui a alfabetização de pessoas adultas aqui, também em Almeirim. Estou a perceber que, para além das atividades principais, foste tendo sempre outras ocupações ou foi muito pontual? Foram mais pontuais, não é? Tive outras ocupações, depois não ligadas tanto à minha área social. Voluntariado? Sim, em termos de voluntariado, nomeadamente tive aqui voluntariado e também alguns trabalhos de verão relacionados com a proteção contra os incêndios, que não tem nada a ver com a minha área de trabalho e com a área social. Portanto, depois só esta parte da alfabetização é que eventualmente podia ter aqui um bocadinho a ver com a minha área de formação, embora isso seja mais ligado à educação e eu segui mais pela área social, porque efetivamente é a área também com a qual mais me identifico. Portanto, deste pequeno percurso, depois os estágios, foi determinante o estágio para entrares na Santa Casa ou para chegar ao Lar dos Rapazes? Ou foi uma... Efetivamente, eu quando enviei o currículo, enviei um currículo espontâneo para a Misericórdia, até porque na altura eu apresentei o meu trabalho, o relatório final em outubro, e portanto depois enviei o meu currículo para aí em novembro, e em dezembro fui contactada, achava eu para uma vaga no Lar de Idosos, porque era a publicidade que eu tinha visto, mas quando fui contactada para a Misericórdia percebi que seria para o acolhimento residencial na área das crianças, porque a técnica que estava
iria sair e, portanto, eu ainda estive, quando entrei no estágio, ainda estive um mês e meio sensivelmente com a técnica que estava e depois a técnica acabou por sair e eu fiquei então, na altura, responsável pela unidade do primeiro passo. Claro que tinha mais 2 colegas que também trabalhavam no Lar dos Rapazes, o psicólogo e uma educadora social e, portanto, acabámos por trabalhar um bocadinho em equipa, mas sim, fiquei, se calhar, pela oportunidade que me foi dada do estágio com a saída da pessoa que até à data era responsável pela aquela resposta, e eventualmente acredito que tenham gostado do meu trabalho ao longo do estágio, me terem feito a proposta de contrato depois no período final do estágio, sim. E depois daí o tal salto um pouco para o lado para ficar com os mais jovens e também com todo o espaço das crianças e juventude da Santa Casa, não é? No fundo é os 0 aos 10 e depois dos 11 aos 20. Quando chegas mais, vamos marcar, por assim dizer, para as pessoas poderem ficar com mais essa ideia, quando assumes as duas respostas sociais, como é que estava o ponto de situação, quer dos jovens, quer da instituição, em relação ao acolhimento dos jovens? É assim, eu quando assumi em 2007, a verdade é que eu já fazia parte da equipa, ou seja, nós em 2002, foi no ano que eu entrei em janeiro, no período de estágio, e depois em 2002, também à luz das alterações que estavam a ocorrer em termos da Lei de Promoção e Proteção, nós, equipa técnica, que era uma equipa relativamente recente, portanto, eu como te disse, tinha iniciado o estágio, o colega psicólogo tinha entrado para aí 3 meses antes da minha entrada enquanto estágio, e quem tinha mais experiência na área, quem já estava a trabalhar há mais tempo, era a colega da Educação Social, que era a Elsa Vargas. Continua a ser minha colega na Misericórdia, e agora como responsável da ERP de São Domingos. E, portanto, nós fizemos uma proposta. Eu recordo-me quando cheguei ao Lar dos Rapazes, o Lar dos Rapazes ocupava os 2 pisos, o resto de chão e o primeiro andar. E, na altura que eu entrei, provavelmente os jovens andariam à volta dos 30, sendo que já havia muitos jovens ali naquela faixa etária dos 18, tanto, alguns a irem completar a maioridade e outros já com os 18 anos concluídos. Na altura, em 2002, não era ainda possível os jovens manterem-se para além da maioridade em termos de tempo. E, portanto, o que aconteceu é que nós tínhamos uma série de jovens para sair e a proposta que fizemos enquanto equipa era de remodelação do modelo de funcionamento do lar. Ou seja, nós pretendíamos, e esta proposta foi aceita pela mesa administrativa que estava na altura, em 2002, foi subirmos apenas para o primeiro andar e ocuparmos apenas o primeiro andar, essa ala do edifício, onde passaria a ser a vida toda dos jovens. Os quartos, isto porque o primeiro andar era apenas utilizado enquanto espaço de descanso, ou seja, os jovens só iam ao primeiro andar para dormir. Portanto, uma série de quartos que eram partilhados por vários jovens, porque eles eram 30, não é? E, portanto, eles iam só ao primeiro andar para dormir. E começou a acontecer a partir de setembro de 2002, que foi assim a grande reforma do Lar dos Rapazes, digamos assim, foi que eles passaram a viver todos lá em cima. Portanto, o objetivo era tornar aqui o espaço mais contentor, também um bocadinho um espaço mais familiar, e na altura conseguimos também reduzir para cerca de 18 jovens, 20, 18 jovens. E fomos reduzindo até chegar aos 12, que era o nosso objetivo, porque também consideramos que para fazer um trabalho com qualidade, em termos do rácio da relação de adulto para jovem, também trabalhar com 30 ou com 40 não é exatamente o mesmo que trabalhar com... A mesma coisa. E, portanto, a atenção que poderíamos dar aos jovens também era diferente. E, portanto, determinada forma, eu já tinha muito contacto com o lar. Aliás, nós técnicos partilhávamos o gabinete. A questão é que eu não tinha a parte, não me cabia a mim, vamos lá, a direção técnica. Na altura nem era esta a designação que nós tínhamos, eram os técnicos responsáveis. Portanto, eu seria a responsável pelo primeiro passo. E havia uma colega responsável pelo lar, mas trabalhávamos em equipe, portanto, que a parte das famílias cabia-me a mim fazer também no Lar dos Rapazes, também pela minha formação base. E o que aconteceu foi que com a saída em 2005 da colega que estava, veio uma nova colega para substituir, que acabou por sair ao final do ano, e eu acabei por assumir um bocadinho, digamos assim, em 2006, não tendo essa responsabilidade, acabei por desempenhar um bocadinho essas funções, porque na altura considerou-se que o técnico vinha substituir a colega que tinha saído, não deveria ficar logo com essas funções pela exigência de tais funções.
Mas ao final do ano, a proposta que me foi apresentada a mim era de ficar com a direção técnica das duas unidades. Pronto, o primeiro passo eu já tinha e, portanto, basicamente acumulei a direção técnica do lado dos rapazes. Mas a verdade é que nós trabalhamos em equipe e, portanto, o facto de partilharmos o gabinete os três e o gabinete ficar aqui localizado num ponto estratégico, não é? Que dá... uma porta dá para o corredor do lado dos rapazes e a outra dá para a porta do primeiro passo, portanto nós estamos mesmo ali no meio. Os técnicos são comuns às duas unidades, a equipe educativa é constituída por elementos diferentes. E, portanto, essas foram as grandes medidas, ao fim, aquilo que o conjunto dos técnicos com outra perspectiva implementaram na instituição. Isso causou algumas dificuldades ou nem por isso? Sobretudo em relação aos jovens. Causou muitas mudanças. Eu acho que para os que ficaram foi importante, porque efetivamente, como partilhava há pouco, a atenção que passaram a ter foi uma atenção diferente, não é? Porque eram menos jovens. Mesmo o facto da casa ser mais pequena e o espaço ser mais contentor, eu também acho que foi importante para eles. O começarem a partilhar os quartos com menos jovens, também acho que foi importante, não é? Ainda hoje... Nós não temos quartos individuais, gostaríamos muito, mas o espaço não nos permite. Os quartos são partilhados por 3 jovens, mas partilhar o quarto com mais 2 é diferente de terem 6 ou 8 no mesmo quarto, não é? Como acontecia quando eu cheguei ao lar, e me recordo que essa era a realidade. E, portanto, nós vimos vantagens e os próprios jovens também sentiram essas vantagens. E quais foram essas vantagens? Para as pessoas perceberem que mudança qualitativa, ou seja, antes fazia uma coisa e depois passaram a fazer o quê? Pode-se dizer assim? Podes dizer assim. Em primeiro lugar, passaram a ter uma relação diferente, de maior proximidade. Porque em termos da equipa também houve uma série de alterações. Ou seja, eu acho que as alterações foram boas, mas efetivamente isto mexeu um bocadinho com a casa, porque houve elementos que faziam na altura parte da equipa que, ao propormos este novo modelo, houve pessoas, se calhar por não se identificarem, achavam que não seriam as pessoas adequadas para ir fazer e para ficar na equipa educativa. Portanto, efetivamente, os elementos que ficaram do anterior modelo foram 2 colegas que estavam há muito pouco tempo e, portanto, tinham chegado há pouco tempo também à equipa, e uma das colegas mais antigas, que foi a única que ficou e que ainda hoje também trabalha connosco, não é? Todos os outros preferiram ser recolocados noutras respostas sociais da Misericórdia e, portanto, nós fomos buscar colegas novos, não é? E, portanto, quer queiramos, quer não, isto mexeu com a casa e teve aqui uma série de alterações. Agora, que ganhos houve? Houve ganhos porque a relação começou a ser estabelecida com os jovens, foi de maior proximidade. Tentamos fazer uma outra coisa. Eu lembro-me quando cheguei ao lar, havia uns elementos que não eram tratados pelo nome, que eu fazia alguma confusão. Eram as senhoras. Pronto, então era o quê? Porque havia uma equipa de educadores e depois havia uma equipa de ajudantes de ação educativa, que eram as colegas que eram responsáveis pela limpeza e manutenção dos espaços. E essas colegas, coitadas, não eram chamadas por nomes, eram as senhoras. Pronto, e o que nós quisemos, embora sabemos que de alguma forma isto também é uma sobrecarga, mas o que nós tentamos pensar foi à partida, não é? Nós também podemos ter uma empregada em casa que nos faça a limpeza, mas normalmente no seio familiar as tarefas são partilhadas pelos elementos da família e, portanto, também é importante que eles vejam, não é só as senhoras, como eles diziam, que são responsáveis por isso. Todos nós somos responsáveis por preservar o nosso próprio espaço e por cuidar dele. E, portanto, o que começou a acontecer foi que os elementos da equipe educativa eles também têm a responsabilidade de manutenção do espaço, à semelhança da família, em que nós partilhamos as tarefas, o pai faz uma coisa, a mãe faz outra, os filhos fazem outras, de acordo com a idade. E, portanto, foi tentar tornar efetivamente aqui o espaço mais familiar e mais contentor e o mais semelhante a uma família, sabendo que, obviamente, e estes jovens têm as suas famílias de origem com as quais têm contacto, mas, efetivamente, eles passam muito tempo ali connosco e nós com eles. E, portanto, é importante que eles também se sintam cuidados e que se envolvam naquela casa, que obviamente também é a casa deles, é sobretudo a casa deles. Nesse aspecto, a fisionomia, enfim, toda a lógica de funcionamento passou, calculo, a ser relativamente diferente. Uma entidade como essa, Lar dos Rapazes, pode levantar algumas questões, algumas interrogações. Quem é que acolhe, ou quem é que acolhia, quem é que passou a acolher, se há aí alguma diferença, que idades é que estão compreendidas, enfim, já disseste também o escalão etário. Disseste uma coisa que já agora também
perguntava, eu pedi para esclarecer. Disseste que há uma altura em que os jovens, a partir de determinada idade, antes, fica com a ideia que antes não podiam estar na instituição e com mais idade passaram, a partir de determinada altura, com mais idade, passaram a poder continuar. Portanto, quem é que está e como é que é esta coisa das idades? Assim, em relação à questão das idades, e tens razão, eu há bocadinho, quando referi no início, quando foi para o lar, o facto dos jovens terem que sair após atingirem a maioridade. Porque, efetivamente, a partir do momento em que eram maiores, saíam do chamado Sistema de Promoção e Proteção, que é assim que se designa o Sistema de Promoção e Proteção em Portugal. Mas, com as alterações que houveram à lei, há uns anos a esta parte, passou a ser permitido aos jovens manterem-se, se assim o entenderem, ou seja, a partir dos 18 anos, o jovem também tem que manifestar a sua vontade. Mas, se o jovem quiser, e se os jovens estiverem em processo escolar ou formação, ou seja, isto é obrigatório, o jovem tem que estar a estudar, seja em processo formativo ou no ensino regular. Portanto, se os jovens se mantiverem a estudar para além dos 18 e se eles próprios quiserem, as medidas de promoção e proteção, nomeadamente também os acolhimentos residenciais e os jovens que estão connosco, podem permanecer no limite até aos 25 anos, se continuarem a estudar e se quiserem continuar a estar no sistema de promoção e proteção e estarem acolhidos. E, portanto, antigamente isto não era possível, hoje em dia sim isto é viável, daí o facto de nós este ano, de 2023, tivemos uma série de saídas de jovens já com 22 anos e com 23 que efetivamente ficaram connosco até acabarem o seu processo de formação e só depois é que saíram, e atualmente o jovem que temos com 20 anos também entrou este ano para o ensino superior e, portanto, está no primeiro ano da licenciatura. E, portanto, efetivamente, com o consentimento do próprio jovem, com a manifestação de vontade do próprio jovem e com a inserção numa formação, as medidas podem ser revistas até aos 25 anos, coisa que antigamente não era possível e com a maioridade acabava-se, não é? E que vantagens é que isso trouxe? Eu acho que para os jovens trouxe a exigência, obviamente que a sociedade exige dos jovens de igual forma, não está aqui a ver se estes jovens tiveram um percurso diferente ou tiveram menos sorte na vida e foram criados numa casa de acolhimento, não é? E, portanto, a sociedade vai exigir deles. Se nós pensarmos, a maior parte dos jovens não é autónoma aos 18 anos. Aliás, hoje em dia, socialmente, nós sabemos, pelas dificuldades todas económicas inerentes, a idade média que... Imagina. Não sei se posso dizer jovens, mas pronto, agora são jovens até muito tarde, não é? Saem de casa dos pais. E, portanto, exigir que aqui um jovem em acolhimento aos 18 anos fosse autónomo, era um bocadinho difícil de conseguir imaginar isso e, portanto, eu acho que desta forma os jovens também, se quiserem apostar aqui, nomeadamente em termos da sua formação, conseguem fazer um percurso e eventualmente concluir esse percurso, que se esta possibilidade não existisse, para muitos deles não seria viável e provavelmente sem acompanhamento se calhar não conseguiam concluir esse percurso. Falando um pouco mais nesse universo de quem está na instituição ou de quem chega à instituição, quando chegaste, ou seja, 2005, 2002... Há 20 anos atrás, podes exatamente, dizer isso. E agora, como é que era a chegada dos jovens e como é que é agora a chegada dos jovens? Há diferenças ou, mais ou menos, são situações semelhantes? O estado em que chegam, as condições em que chegam, como é que é? Existem muitas diferenças, Nelson. E eu que estou no acolhimento há 20 anos vejo muitas diferenças. Não só o próprio processo de acolhimento, porque no início éramos nós, a Misericórdia, que fazíamos aqui um bocadinho as admissões e éramos nós que éramos responsáveis pelas admissões. E o próprio processo de entrada não supunha que o jovem entrasse de imediato, portanto, a partir do momento em que se assumia que aquele jovem ia entrar, era combinado um primeiro momento onde o jovem ia conhecer a casa, onde conhecia já quem iria ser o seu educador de referência, que iria estar presente também nessa reunião, que lhe iria mostrar a casa e depois, então, nesse dia era agendado o dia para ele dar entrada. A partir de determinada altura, a gestão de vagas passou a ser da responsabilidade da Segurança Social. Portanto, não é a Misericórdia de Santarém que é responsável pela gestão de vagas, mas sim a Segurança Social, neste caso, no nosso caso aqui, a equipa de Santarém. E, portanto, o que isso significa é que esta preparação que nós tentávamos fazer a priori deixou de acontecer. Porque muitas vezes o que acontece é nós recebemos um pedido naquele dia, às vezes para acolher naquele dia ou no dia seguinte. E, portanto, esta preparação é de forma diferente. E o perfil dos jovens que nos chegam também é muito diferente do perfil dos jovens que nos chegavam há 20 anos atrás. Por exemplo?
só para te dar assim um panorama, e de acordo com os dados da avaliação dos jovens que estão em acolhimento, quer das comissões, quer do próprio relatório da Segurança Social, os jovens que chegam até ao acolhimento, cada vez mais os motivos têm a ver com comportamentos que eles próprios têm, que os colocam em perigo, sem que quem tenha a responsabilidade de lhes colocar termo ou evitar que eles coloquem em perigo não o consigam fazer. Partimos do pressuposto dos pais, podem não ser os pais, pode ser outro familiar, não é? Mas o terceiro motivo para a instauração de processos e também para os acolhimentos, nos últimos anos tem sido isto, são comportamentos que os próprios jovens fazem que os colocam em perigo. Ou seja, o que nós sentimos é, continuam a haver as situações de violência, continuam a haver as questões da negligência, mas tem crescido muito esta questão dos comportamentos perpetuados pelos próprios jovens sem que os pais lhes consigam pôr cobro. E isto significa que não só os jovens são diferentes, porque se nós olharmos e pensarmos, a sociedade também está muito diferente de há 20 anos atrás, e os valores também estão muito diferentes de há 20 anos atrás, e, portanto, obviamente que isso tem que se refletir nas próprias características dos jovens com os quais nós trabalhamos, como das próprias famílias. E hoje em dia, se calhar, de uma forma geral, as famílias de há 20 anos atrás, se calhar até tinham menos recursos, mas de uma forma geral, se calhar eram famílias mais implicadas, para conseguirem perceber mais facilmente o que eu estou a tentar explicar. Numa fase inicial, às vezes, a relação com as famílias era difícil. Para as famílias, chegar ao pé de um juiz e dizer uma série de coisas, ainda por cima que há aquela diferença logo na sala da diligência, que eles estão num palanque acima, muitas vezes a família retrai-se, e nós percebemos, e se estivéssemos no papel deles, provavelmente também nos retrai. E, portanto, quando chegavam à casa de acolhimento, era quase de igual para igual, e, portanto, o confronto era connosco. Ainda por cima, nós estávamos a fazer o que era suposto ser o papel deles, não é? E, portanto, aqueles momentos iniciais às vezes eram tensos, mas de uma forma geral as coisas depois faziam o seu caminho e conseguimos estabelecer aqui, claro que há sempre situações mais complicadas, mas de uma forma geral conseguimos estabelecer uma relação de confiança com as famílias e fazer aqui um trabalho. E as famílias implicavam-se verdadeiramente porque queriam reverter a situação. A maioria, claro que há sempre situações diferentes, mas de uma forma geral isto queria-se, as famílias queriam reverter a situação. Hoje em dia o que nós sentimos, Nelson, é às vezes este confronto inicial com as famílias muitas vezes não existe, as famílias nem sequer nos questionam. Pelo contrário, é um alívio. É quase nos agradecem e tomem lá conta dele, um bocadinho como o paciente identificado, ou seja, aquele jovem está a ter aquele comportamento, ele está a ter aquele problema, portanto, ele tem que perceber que as coisas têm que ser feitas de uma forma, como se fosse unicamente o jovem que tivesse um problema, ou seja, a família tem alguma dificuldade de encarar que na dinâmica da família há qualquer coisa ali que não está bem. O jovem está a fazer coisas que não são corretas, mas o jovem faz parte de um sistema que é a família. E o que é que isto significa? Significa que é muito mais difícil. Estamos a falar de famílias mais diferenciadas, com mais recursos, não só financeiros, como até muitas vezes em termos cognitivos, famílias com outro tipo de formação, mas que é muito difícil conseguir implicar estas famílias e conseguir trabalhar com elas. Porque elas acham que com elas está tudo bem, o jovem é que não se porta bem. E depois, às tantas, o que acontece é que nós até vamos conseguindo fazer algum trabalho com os jovens e até aqui há alterações ao comportamento, mas quando o jovem vai ao contexto familiar, as diferenças não existem. Portanto, as coisas ocorrem bem porque o próprio jovem percebe que há determinadas coisas que não pode fazer, ou então as alterações não são assim tão significativas porque, efetivamente, a intervenção no contexto familiar, não estou a generalizar e que são em todas as famílias, mas cada vez mais vamos sentindo isto, que é, fiquem aí com ele e depois de vez em quando ele vem ao fim de semana para estarmos juntos, não é? Exato. E já agora, uma outra coisa que também se vai ouvindo falar, são da região, e por causa daquela intervenção da Segurança Social, são mais da região, podem ser do norte, do sul, como é que está isso agora? É assim, nós, à partida, e isso também é uma diferença, há 20 anos, quando eu cheguei ao acolhimento, nós tínhamos muitas crianças do Distrito de Lisboa, muitas mesmo. E depois isso deixou de acontecer, até porque o pressuposto é que eles sejam mais próximos das residências familiares, até para os contactos também poderem ser mais frequentes. É diferente ter que fazer 20 ou 30 quilómetros do que ter que fazer 100, não é? Para as famílias. E, portanto, nós só recebemos crianças e jovens do Distrito de Santarém. Agora,
Há alturas em que temos mais miúdos do Concelho de Santarém, há alturas em que são os concelhos mais limítrofes, norte do distrito, sul do distrito. Isso depois vai dependendo de N variáveis que nós não controlamos, nem conseguimos encontrar muita justificação, não é? Mas só recebemos do distrito, só em situações muito excepcionais é que podemos receber fora do distrito, porque à partida só recebemos do distrito de Santarém. Que é agora outras metodologias ou outras formas de abordar esta questão dos desvios ou dos comportamentos desviantes que esses jovens têm. Antes, talvez, eventualmente, não se punha a questão tanto da proximidade familiar e agora joga-se mais com isso. É um bocado esta a ideia? Eu acho que sempre foi importante estar próximo da família, porque sempre foi importante promover os contactos. Primeiro, porque são a família do jovem. Segundo, porque quanto mais contactos houver, mais realmente conseguimos fazer um diagnóstico da situação e também nos pronunciar sobre a qualidade da relação e o vínculo que existe. E, eventualmente, perceber se é por aquele caminho que devamos ir ou não, não é? E, portanto, o estar próximo da família eu acho que sempre foi importante. Neste momento, se calhar, levantam-se aqui outras questões de outras ordens, não é? Relacionadas com aquilo que eu estava a partilhar, não é? Isto pela dificuldade de relação que por vezes nós temos. Não é dificuldade de relação, nós até falamos bem com as famílias e eles connosco, mas é uma relação superficial. Sim. Não é? É uma máscara, podemos dizer que é um bocado de máscara. Eu não digo todos, e seria incorreto da minha parte dizer, não é? Mas muitas vezes acabam por ter algo. Estas famílias têm muita dificuldade nas questões dos limites e das regras com estes jovens, basicamente. É muito por aí, não é? Pensando no universo dos miúdos do lar dos rapazes, os últimos que acolhemos, estamos a falar de miúdos que chegam até à casa de acolhimento, muitas vezes já com 16 anos, 17, e que já vêm aqui de um caminho, muitas vezes onde já não vão à escola, onde já têm alguns consumos, e portanto estamos a falar de jovens onde a família teve muitas dificuldades em impor os limites, e mesmo quando eles estão em acolhimento, e quando vão a casa ou quando se relacionam com eles, quando os jovens fazem alguns pedidos, não é? Às vezes há alguma dificuldade também em dizer que não. E, portanto, às vezes o que acontece é que nós descobrimos uma série de coisas, nomeadamente que a família deu determinada coisa ao jovem, sem nos terem dito. Ou seja, nós não proibimos deles darem coisas aos filhos, como é óbvio, não é? Mas é importante que nos digam, até porque se o jovem de repente aparece com qualquer coisa que à partida não tem dinheiro para adquirir e nós não sabemos de onde vem, ficamos ali, onde é que ele arranjou isto, não é? E se calhar às vezes até foi a família que lhe deu. E, portanto, às vezes isso é um bocadinho escondido por parte das famílias e a gente vem descobrir a posteriori. E por isso é que eu digo que a relação é um bocadinho superficial, no sentido que, efetivamente, depois em termos de confiança, às vezes ficamos ali um bocadinho sem saber até onde é que a família está a ser, efetivamente, está em linha convosco. Dizer. Está em linha convosco ou não, não é? Sim. Porque o nosso objetivo, não é? E em relação aos miúdos que estão no lar dos rapazes, de uma forma geral, a maior parte deles já não irá ter, não é? Os miúdos que entram no centro de acolhimento, porque também têm outras idades, tentas perceber aqui, e eventualmente o caminho até pode passar por uma natural de vida, mas que não seja necessariamente biológico. Estamos a falar das questões da adoção, não é? Mas os jovens que estão no lar dos rapazes, a maioria deles, com exceção eventualmente dos mais novos, a maior parte deles, esse projeto de vida já não foi viável por alguma razão, não é? E, portanto, a família deles irá ser sempre a família deles. E também é importante nós conseguirmos, do ponto de vista emocional, também é importante aquele jovem manter alguma relação com as famílias. E, portanto, mesmo que eles possam, ao longo do seu crescimento, porque muitas vezes isto acontece, são os próprios jovens que, à medida que vão crescendo, vão dizendo que não querem voltar a viver com a família. Isso não significa que não queiram ter contacto com a família, é uma coisa diferente, não é? Muitos dos que ficam connosco, até para lá da maioridade, depois acabam por entrar no mercado de trabalho e muitas vezes acabam por ficar aqui por Santarém e não necessariamente voltar para a casa da família, mas mantêm contactos com as famílias, não é? Porque são efetivamente as famílias deles e são importantes, não é? Podemos dizer, enfim, sem entrar muito em detalhe, mas consegue-se dizer que situações tipo são das mais difíceis ou são sei lá, são comportamentos desviantes relacionados com consumos, com aditivos, com roubos? Qual é o tipo, mais ou menos, de jovens que aparecem nestas instituições? Não digo só o vosso caso, mas nestas instituições de acolhimento.
Nos últimos anos, como te dizia, nós temos sentido aqui um aumento de miúdos com problemas na área dos consumos, sobretudo aqui a questão o vulgo cannabis, não é? Sim. Que é sobretudo as situações que nos aparecem. Isso por que idades? Mais ou menos por que idades que chegam cá com essas... 14, 15, 16, não é? Claro que depois há sempre... caixote, não é? Sim, um bocadinho. É uma altura difícil, todos nós sabemos isso. Sim, claro. Com a vicissitude de viver numa casa de acolhimento e estarem 12 no mesmo espaço, ainda duplica o conflito. Sim. Nós, inclusive, tivemos a decorrer, terminou este ano, um projeto, que fizemos uma candidatura ao Portugal 2020, que foi aprovada, que foi, porquê? Porque nós vinhamos a sentir, para além das problemáticas que os jovens trazem associados, a forma como eles resolvem os conflitos deles são muitas vezes através da agressão. A agressão física, a agressão verbal, ou contra objetos, partir coisas, partir janelas, dar pontapés, esse tipo de situações. Que nós sentíamos que vinha a crescer na casa de acolhimento, mas também noutros contextos, nomeadamente na escola, onde eles estão inseridos. Com o aumento, por exemplo, dos processos disciplinares a que eles estão sujeitos na escola. E, portanto, na altura, fizemos a candidatura ao projeto que nós demos o nome de DART, já te explico um bocadinho porque é que é este nome, e qual era o objetivo do projeto DART, que foi dinamizado na Casa de Acolhimento? Era diminuir, ao fim de 3 anos, conseguir diminuir em 25% os comportamentos de agressão destes jovens. O projeto já terminou, agora em março de 2023, já conseguimos fazer a avaliação, ou seja, estes jovens foram sujeitos a uma avaliação inicial, antes da entrada no projeto e depois no final. Em que é que consistia o projeto? Era uma intervenção sistémica em 3 áreas. O desporto, e daí o D, o A de arte e o R de realidade virtual. O T era em termos da relação com o outro, com a família e com os pares da comunidade. E, portanto, o que nós fizemos foi, para diminuir os comportamentos de agressão, nós temos que promover competências nestes jovens. E vamos promover competências com recurso a estas 3 áreas de intervenção que eu acabei de referir. E, portanto, o desporto que foi escolhido foi o judo, e os jovens e as crianças do primeiro passo também tiveram sujeitas ao projeto, tiveram durante os 3 anos aulas 2 vezes por semana cada um dos grupos com o mestre de judo que ia à Casa de Acolhimento e também fora, quer em protocolos que temos com a Casa do Benfica de Santarém, quer com o Clube de Judo de Salvaterra de Magos, onde eles iam fazer as aulas com pares da comunidade, porque o objetivo era também diminuir o estigma associado ao acolhimento, promover a relação dos nossos jovens com os jovens da comunidade e também que os jovens da comunidade percebessem o que é isto de estar acolhido e o que é isto de estar numa casa de acolhimento. Em termos da arte, eles trabalharam aqui no âmbito de um protocolo que fizemos com a Escola Superior de Educação de Santarém, com o Politécnico e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Trabalharam num primeiro ano a oficina do teatro, inclusive fizeram uma adaptação de uma peça que reescreveram, que é a farsa de Pedro e Inês, que teve apresentação à comunidade com o Teatro Sá da Bandeira esgotado para a apresentação da peça. Depois tiveram uma oficina de música, onde também tivemos uma apresentação no Convento de São Francisco, com uma oficina aberta, também em colaboração com o Conservatório de Santarém, que nos ajudou a dinamizar. E, em último, tiveram a oficina de dança, que foi a colaboração da professora Susana da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. A realidade virtual em que é que consistia? Era fazer estimulação cognitiva através de realidade virtual num ambiente imersivo, com os óculos colocados e com uma série de tarefas. Estes cenários foram desenvolvidos pelo iLab da Universidade Lusófona de propósito para o nosso projeto, porque não existem cenários de realidade virtual para a estimulação neste grupo etário. Existe para a população idosa, para a estimulação de população idosa, e para os traumatizados de guerra, e para pessoas que sofrem acidentes, não é? E que ficam com questões associadas à mobilidade. Mas para estes jovens não havia, e, portanto, foram desenvolvidos estes cenários, foi desenvolvido um protocolo com sessões e com dificuldades, e eles foram sujeitos, cada um deles, a 36 sessões. E, no final, os resultados foram realmente muito interessantes. Nós tivemos também um grupo de controle, ou seja, fizemos uma parceria com outras 2 casas de acolhimento, e esses jovens foram avaliados, mas não foram sujeitos ao projeto de arte, para percebermos efetivamente se o projeto tinha impacto ou não. E conseguimos, Nelson, reduzir 45% dos comportamentos de agressão nestes jovens, conseguimos promover competências nestes jovens, porque eles tiveram ganhos em muitas competências, nomeadamente ao nível das funções executivas, que são as áreas que eram trabalhadas na realidade virtual, ou seja, o controle inibitório, a capacidade de planeamento, todas estas áreas onde estes jovens mostram normalmente resultados muito baixos e que efetivamente os ganhos que tiveram foram muito bons. E uma candidatura deste tipo, feita por vocês, pode ser aplicada noutras instituições ou há interesse em aplicá-la?
Sim, este modelo de intervenção pode ser replicado noutras instituições e nós estamos a tentar também perceber como é que podemos replicar, nomeadamente com a questão dos cenários, através de parcerias que pretendemos vir a fazer no futuro, nomeadamente com os agrupamentos de escolas, não é? Porque, efetivamente, não são só os jovens que estão em acolhimento residencial que têm dificuldades ao nível das funções executivas, muitos haverá, não é? Que ganharão em fazer esta estimulação e, portanto, a nossa ideia também é rentabilizar, porque, efetivamente, os cenários ficaram pertença da Misericórdia de Santarém, não é? Foram pagos pelo projeto, portanto, não foi um custo para a Misericórdia no sentido que o projeto e o Portugal 2020 e os investidores sociais financiaram, mas ele é nosso e é um recurso que pode ser rentabilizado não só para os jovens que vão entrar na casa de acolhimento e que nós vamos continuando a aplicar aos que vão entrando, mas rentabilizar isto numa maior dimensão, nomeadamente junto das escolas, e fazer aqui a disseminação do modelo, que também nos parece importante, porque efetivamente mostrou-nos que existem muitos ganhos com esta intervenção. E essa é um caso prático de como pode, através de um projeto ou através de outras ideias, poder-se fazer uma inserção social de um modo diferente. É um pouco o ganho também dessa perspectiva da inserção social de um modo diferente? É um ganho. E para te dar um exemplo, Nelson, a partir de determinado momento do projeto, e quando eles começaram inclusive a ir fazer as atividades com os pares, foi notório o aumento de pedidos que os nossos jovens fizeram para os amigos irem a casa, porque antigamente tínhamos um ou outro que faziam esse pedido, mas a maioria não fazia. E hoje é muito comum termos os nossos jovens a perguntar se os amigos podem lá ir lanchar, se podem ir almoçar, quando fazem antes podem convidar os amigos, e não é que eles antes não pudessem convidar, eles é que não podiam, não queriam, não é? E hoje em dia isto acontece, e eu acho que isto tem muito a ver também com o facto de eles se sentirem mais integrados na comunidade, porque quanto mais estes miúdos estiverem integrados na comunidade, mais fácil será para eles não se sentirem iguais aos outros, não é? Basicamente é isto. E esse é o estigma que vocês sentem que ainda há entre os jovens institucionalizados e os não institucionalizados, seja na escola, seja fora da escola? Sentimos que muitas vezes ainda há pelo desconhecimento do trabalho e do que é realmente. Aliás, ao longo destas atividades, eu recordo-me de uma das vezes em que nós convidámos os pares a vir e que fizeram uma atividade, eu recordo-me de um deles, no dia a seguir me ligar, para dizer e para partilhar que efetivamente ele não imaginava que a casa fosse assim, e que tivesse isto e que tivesse aquilo. Ou seja, é natural, as pessoas não conhecem e, portanto, imaginam, não é? E, efetivamente, às vezes imaginam uma realidade muito diferente daquela que é a realidade de uma casa de acolhimento, não é? E isto foi importante, quer para os jovens com os quais nós estamos diariamente, quer também para os jovens da comunidade, não é? Nós também, normalmente, costumamos convidar os professores, não é? Às vezes fazemos isto nos inícios dos anos letivos, que é convidar os diretores de turma a vir à casa de acolhimento, para nos conhecerem um bocadinho e para perceberem a realidade da casa, onde é que o jovem faz os trabalhos de casa, onde é que ele estuda, com quem é que tem apoio, não é? Porque eles normalmente não fazem as tarefas sozinhos e têm apoio de educadores da casa de acolhimento, que são as pessoas que estão 24 horas com eles, e isso é importante para desmistificar um bocadinho aqui, às vezes, a ideia que ainda existe errada do que é estar acolhido. Estamos mais ou menos a caminhar para o fim, mas esta área da inserção social para vocês, ou desta experiência para ti, neste caso, desde 2005 para cá, por exemplo, tem sido casos de sucesso ou de não muita incompatibilidade? Ou como é que tem sido essa saída da instituição para não só o mercado de trabalho e depois para, enfim, a autonomização da vida própria de cada um que passa pela instituição? Isso, obviamente, obviamente, Nelson, cada situação é uma situação e há situações mais em geral. Mas, de uma forma geral, nós temos conseguido integrar os jovens, quando eles fazem este percurso connosco, não é? Até para lá da maioridade, conseguimos, normalmente, os jovens, quando saem integrados em mercado de trabalho. Imagina, as medidas, nós só podemos ter jovens acolhidos com medidas de promoção e proteção, que são aplicadas ou pelas comissões ou pelos tribunais. Imagina, a medida foi revista por 6 meses, por mais 6 meses, normalmente é assim que acontece, as medidas normalmente são revistas de 6 em 6 meses, e naqueles 6 meses, entretanto, ao fim de 2 meses, o jovem até acaba o seu percurso formativo. Nós não temos que ir a correr a dizer ao tribunal ou à comissão, olha, atenção, ele acabou a escola, tem que sair, não é? Portanto, porque a medida está revista por 6 meses. Portanto, muitas vezes o que acontece é que o resto do tempo
integrando o jovem no mercado de trabalho, vai estar o resto do tempo, imaginando aqueles 4 meses, de acordo com o exemplo que eu estou a dar, a estar integrado no mercado de trabalho, ainda na casa de acolhimento, a conseguir juntar aquele dinheiro que também lhe vai servir de almofada e vai ser importante também para o início da sua vida, não é? E a trabalhar ali as últimas competências com vista à sua autonomia. De uma forma geral, estes miúdos, ao longo do tempo em que estão connosco, vão aprendendo a cozinhar, a tratar da roupa, portanto, eles estão integrados em grupos de trabalho e 2 vezes por semana são eles que fazem o jantar. E o grupo da lavandaria, 3 vezes por semana, lava a roupa. Não é a roupa toda, mas é alguma roupa que está estipulada. O objetivo, para além deles aprenderem a fazer estas tarefas, que serão importantes se eles forem viver sozinhos, autonomamente, não é? Vai um bocadinho além disso, porque é um trabalho de grupo e eles têm que chegar a soluções negociadas em grupo, têm que definir o que é que vão fazer para as refeições. Se calhar agora, se fôssemos aqui os dois dizer o que é que vai ser o nosso jantar, se calhar as emendas seriam diferentes, não é? Ou seja, eles não podem fazer as emendas que querem. Umas vezes podem ser e outras não. Têm que definir entre o grupo o que é que vão fazer. E isto é uma forma de ir trabalhando ao longo dos anos em que eles estão connosco, a resistência à frustração, a capacidade de negociação, a escuta, que é o objetivo que nós queremos para quando se integrem em mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, nos desportos onde estão, na escola, que tenham a capacidade de poder discutir, mas sem serem desadequados, apresentar as suas ideias, mas com a capacidade de ouvir e perceber, no caso da escola, se o professor disser que é assim, que eles vão ter que fazer assim, no caso do mercado de trabalho, se o chefe lhes disser que é assim, mesmo que não concordem e após explicarem a sua opinião, se o chefe continuar a dizer que é assim, conseguirem fazer a tarefa e não serem desadequados e perderem o trabalho, não é? E isto demora muito tempo a ser trabalhado e, portanto, ao longo dos anos em que vão estando connosco, através das pequenas coisas do cotidiano, isto também vai sendo trabalhado. E esse tipo de trabalho, esse tipo de experiências que vão acumulando, são cruzadas com outras entidades e outros parceiros, ou pelo menos com instituições semelhantes, ou vocês fazem este percurso, este caminho de modo próprio e só para os vossos jovens? Como é que nós, Misericórdia, temos o nosso modelo de intervenção e este modelo que eu te estou um bocadinho aqui a apresentar, não é? Que é tornar estes jovens autónomos e promovendo aqui um bocadinho as funções, que são as funções da família, que é promover a esperança, gerar o amor, conter a dor depressiva. Mas, obviamente, nós não conseguimos fazer isto sozinhos e fazemos isto em parceria com as escolas, com a Segurança Social, com os técnicos de acompanhamento à família, com os próprios tribunais, com as escolas superiores que, por vezes, colaboram connosco, nomeadamente através dos alunos da educação, sobretudo da educação social, e que desenvolvem alguns projetos connosco, com as entidades culturais e desportivas da cidade, onde os nossos jovens muitas vezes são integrados sem termos que ter a obrigatoriedade de uma comparticipação mensal. E, portanto, este trabalho, que tem aqui um modelo próprio, não seria possível de ser desenvolvido sem estes parceiros todos que estão à nossa volta, a Câmara Municipal de Santarém, que também está sempre disponível também para nos apoiar. Isto é muito importante. Todos os apoios, para além destas parcerias, a própria comunidade, todos os apoios que a comunidade nos possa dar são para nós muito importantes. Estamos a falar de uma resposta que efetivamente só tem a comparticipação do Estado, não é? E como eu costumo dizer, nós para sermos pais e mães não recebemos ordenado para isso, não é? E aquelas pessoas que trabalham naquela casa, onde eu também me incluo, recebem o seu ordenado porque este é o nosso trabalho. E, portanto, a comparticipação que nós recebemos unicamente da Segurança Social, porque aqui não há comparticipação do utente ou família do utente, como noutras respostas, não é? Como nos lares de idosos, como nas creches e os jardins. Obviamente nós sabemos que é uma resposta com um grande peso a nível financeiro para a nossa casa-mãe, para a Misericórdia. E, portanto, como é que se mantém? Como é que se arranjam para resolver esse tipo de... Mantém-se com o apoio desta casa-mãe, que continua a acreditar no trabalho. O Lar dos Rapazes é a resposta mais antiga da Misericórdia de Santarém, que sempre funcionou naquele edifício. E por si só, isto já diz muito, acho eu, sobre as remodelações que o edifício vai precisando e que muitas vezes não temos capacidade financeira para o fazer, que no último ano conseguimos fazer aqui uma reestruturação e uma melhoria nos espaços, graças ao apoio da comunidade, graças à Festa Azul, que aconteceu no ano 2022 e que reverteu a favor do Lar dos Rapazes, conseguimos melhorar aqui os espaços dos balneários, das casas de banho, conseguimos investir e melhorar os espaços próprios dos miúdos, em termos dos quartos, com mobiliário novo, e isto só foi possível, efetivamente, com este apoio, porque senão a Misericórdia não tinha capacidade para investir desta forma que foi investida. Pelo próprio BPI, que nos últimos 2 anos nos tem apoiado
aqui com o projeto e com a candidatura que nós temos feito às iniciativas descentralizadas, e que em 2022 fomos beneficiados com 10 mil euros, e este ano, em 2023, conseguimos um apoio de cerca de 5.200 euros, para um projeto que nos candidatamos, os Juntos em Ação, que é promover atividades para estes jovens, atividades da natureza, quer de inverno, quer de verão, promover atividades culturais e desportivas, idas a concertos, que são coisas mais extra e que nós não podemos estar sempre a exigir a esta casa-mãe, que já muito faz por nós, mas que também são importantes para estes jovens, nomeadamente para a inserção deles na comunidade. E, portanto, sem estas ajudas todas da comunidade, nós também não conseguimos levar e fazer o trabalho da forma que fazemos. E, portanto, o apoio da comunidade e a nossa inserção na comunidade é fundamental, Nelson, para a nossa sobrevivência também. E aqui chegados, estamos a terminar um pouco a conversa e vamos sempre parar a esta parte dos apoios, mas para o futuro, como é que, do conhecimento que tens até agora e com a experiência acumulada, como perspectivas o futuro da instituição, do Lar dos Rapazes, com este modelo de apoios, com mais candidaturas, com a comunidade, como é que se pode perspectivar o futuro da instituição? Para além do apoio da comunidade, que é sempre fundamental, eu acho que a nossa sobrevivência tem que passar obrigatoriamente por candidaturas a projetos. A projetos com ideias inovadoras, com sustentabilidade, nomeadamente pegar nas ideias que já tivemos e que já desenvolvemos e que eu te apresentei do DART, e fazermos candidaturas futuras, porque só assim podemos continuar a ser sustentáveis, não é? Porque não podemos estar sempre a ir ao mesmo sítio, neste caso à casa-mãe, porque vai haver uma altura em que também não vai ser possível à Misericórdia por si só continuar a gerir este peso, não é? Que nós sabemos que financeiramente o Lar dos Rapazes comporta. E, portanto, eu acho que o futuro tem que passar por candidaturas a projetos que sejam uma mais-valia, não só em termos das atividades desenvolvidas, como, obviamente, um apoio a nível financeiro para as atividades que desenvolvemos junto desta população que tanto precisa delas, não é? E há esses programas de apoio, ou prevê-se que haja no setor? Sim. Vão havendo sempre candidaturas e aberturas de concursos aos quais isto não significa que nós vamos ganhar todos, mas que nós temos que concorrer, e acho que isso tem que ser um ponto de partida muito claro nas nossas cabeças, que eu acho que não é só para o lado dos rapazes, até noutras respostas, nomeadamente na área da anciania. Eu acho que o futuro tem que passar muito, não só por mostrar o nosso trabalho, como por melhorar o nosso trabalho, em prol, sobretudo, das pessoas com as quais nós trabalhamos, porque esse tem que ser o nosso objetivo principal, não é? É tentar dar melhores condições e mais oportunidades àqueles que connosco estão diariamente e que precisam de nós. Terminando com a última pergunta, voltando talvez um bocado ao início, como é que tu te encaixas, como é que prevês o teu encaixe no futuro? Chegaste por via do estágio e agora para o futuro, como é que pensas ir tecendo a tua experiência com a instituição? Eu tenho para te dizer, Nelson, que eu quando me imagino no futuro e quando penso no futuro continuo para já a trabalhar nesta área, não é? Claro que eu às vezes brinco e digo, quando tiver, já não estou para nova, mas daqui a uns anos começo a deixar de ter, se calhar, energia suficiente para trabalhar com estes miúdos que cada vez são mais desafiantes. Mas para já e nos próximos anos é onde eu me imagino, porque eu gosto, se por um lado às vezes acho que já não estou a conseguir se calhar chegar a tudo, nomeadamente esta questão das redes sociais, os miúdos dominam isso muito melhor do que nós. A verdade é que este desafio mexe comigo e eu gosto muito disso. Eu gosto de desafios. Aliás, eu gosto normalmente, identifico muito com os casos mais difíceis, porque são aqueles que me desafiam mais e eu gosto dessa parte. Por enquanto, ainda não me sinto assim tão cansada e gosto desta parte. Também gostava muito e nós, Misericórdia, estamos a planear também fazer uma candidatura a um CAFAP, a um Centro de Apoio e Aconselhamento Parental, que é um bocadinho trabalhar aqui, ter tempos e áreas para trabalhar junto, não só das famílias destes jovens com os quais nós trabalhamos, como daqueles que podem ter situações de risco, mas que os jovens ainda estão na família, trabalhar com vista a evitar que eles venham a ser retirados, não é? Porque, efetivamente, acho que temos que começar a trabalhar também muito na prevenção e esse trabalho com as famílias também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Portanto, o que eu me imagino a fazer é trabalhar na área do acolhimento residencial, porque eu percebo que é difícil para quem não trabalha na área, mas quem trabalha na área vai perceber o que eu estou a dizer. É assim um amor que mexe connosco incondicional, que nos arrepia a pele mesmo ao fim de 20 anos. E
E disso para já eu não abdico. E tu estás à vontade nessa área, tanto quanto vamos percebendo. E a conversa, por acaso, também foi espelhando um pouco esse teu à vontade e essa tua dedicação à causa. Ana, obrigado por teres acedido a esta conversa. Terminámos o tempo que tínhamos estipulado para esta pequena conversa, muitas coisas com certeza que haveria para escalpelizar e para poder ainda conversar, mas ficamos hoje por aqui. Foi o depoimento e a conversa tida com Ana Pedro, diretora do Lar dos Rapazes da Santa Casa de Misericórdia de Santarém, a quem agradecemos e que, para quem nos acompanha nas três plataformas que elucidamos no início e que repetimos agora, Facebook, YouTube e a plataforma X, antigo Twitter. Fica à disposição esta conversa para, durante os próximos tempos, poder ser escutada, saboreada e poderem também fazer jus àquilo que aqui foi dito. Obrigado, Ana. Até uma próxima oportunidade. Enquanto a nós, Canal Tejanos, contamos voltar na próxima semana. Daqui até lá, tenha uma boa semana.